Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, lição dos adultos que está tratando sobre a apologética, sobre a defesa da fé. E eu recordo que nos escritos que lemos acerca dos irmãos da patrística, do período da patrística, eles tiveram muita dificuldade para interpretar o texto bíblico, para aplicar a exegese do texto bíblico, a hermenêutica, e mostrar para o povo qual era a linha de raciocínio correta acerca deste ou daquele texto da Bíblia. Disseram que Jesus não era Deus, que o Espírito Santo não passava de um vento, que Deus não era triuno, que o homem não tinha espírito, alma e corpo, que ninguém era mais batizado com o Espírito Santo. E aqueles irmãos entraram nesse contexto e fundamentaram e mostraram que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Deus é triuno, que o homem é tricotômico, espírito, alma e corpo, que o homem pode ser batizado com o Espírito Santo, que nós vamos para o céu, que o inferno existe, que os anjos existem, e assim tudo partiu deste meio. Tanto que nós temos alguns referenciais desse período. Nós temos Orígenes, nós temos Tertuliano, nós temos Eusébio de Cesareia, nós temos Agostinho, que foi bispo de Hipona, e vários outros que discutiram o assunto. A mesma coisa ocorre nos dias atuais. Nós estamos tratando sobre a defesa da fé, e isso porque o inimigo tem sutilmente criado alguns ataques contra a igreja. Esta semana eu pude perceber que o ataque da igreja não é somente, como diz o tema, a sutileza da normalização do divórcio. O ataque à igreja também é a incompreensão do assunto exegeticamente dentro da igreja. E nós vamos ver isso na leitura diária hoje. Feliz foi o pastor José Gonçalves quando trouxe este assunto aqui, e feliz o pastor Ezequiel Soares quando abordou no seu livro também. Como eu disse, estamos tratando sobre apologética. O tema do trimestre é os ataques contra a igreja de Cristo e o subtema as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Satanás tem feito pessoas brigar entre si assim, para o trem ficar perdendo o controle entre as pessoas, e ele lá na plateia só batendo palma. Estamos diante da lição de número 4, lição que tem por título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Este é o nosso 6º vídeo da semana. Você deve assistir este e os 5 que estão para trás. Aí aproveite e já se inscreva logo no canal, não perca tempo não. Compartilhe, curta, comente, tá bom? Nós queremos acompanhar a tua opinião. Quero agradecer aqui a Deus pela vida do irmão Daniel, que tem feito aí umas capas muito bonitas nos nossos vídeos. Deus te abençoe, Daniel. A leitura de hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 32, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículos 10 e 11. Nós já lemos na segunda-feira que o casamento é monogâmico e vitalício. Nós lemos na terça a indissolubilidade do casamento. Nós lemos na quarta aspecto moral. Eu até falei de moral e ético do casamento. Falamos que Deus odeia o divórcio na quinta. Ontem nós comentamos que o divórcio como permissão no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 24:1, tem uma permissão. Está escrito lá em Gênesis, o que uniu Deus não separe o homem, ponto. Mas está escrito lá em Deuteronômio que há sim uma possibilidade de separação, Deuteronômio. Aí comentei com vocês sobre as escolas de Hillel e de Shammai. Nas escolas aí nós fomos para Malaquias. Malaquias disse que os sacerdotes estavam se separando. Os sacerdotes estavam usando achar coisa feia na mulher e estavam separando por qualquer coisa. Aí nós vamos para as escolas de Hillel e de Shammai, onde um era mais flexível do que outro no que diz respeito ao divórcio, ao afastar-se da esposa ou vice-versa. A gente fala muito como se a separação fosse feita só do lado masculino, mas não é. Nós estamos utilizando o texto bíblico, que naquela época era meio patriarcado mesmo, meio machista, mas nós sabemos que não é. Aí Jesus vem e traz a explicação acerca do divórcio, mostrando o que estava escrito e o que ele dizia. Eu, porém, vos digo. Nós ontem falamos também sobre Paulo, que abriu um pouco o leque, nós vamos comentar sobre isso. Falamos sobre a CGADB, que no seu manual de regra, fé e prática também entende
alguns requisitos que pode a pessoa divorciar, se casar novamente, e trouxemos a resolução da SEADEB, resolução de 3 de dezembro do ano passado, quando 2 de dezembro do ano passado, quando a SEADEB, não, 2020, não é do ano passado, é de 2020, quando a SEADEB também viu requisitos para que alguém pudesse divorciar-se. E agora nós vamos ler 2 textos, e os textos vão ser esclarecedores por mais da conta. É porque eu recordo que, deixa eu contar um exemplo para você, eu sou advogado, e vez por outra eu estou defendendo um criminoso, alguém que está sendo acusado de um crime. E certo dia, numa reunião de obreiros, alguém chegou para mim e disse: meu irmão, como é que você defende uma situação dessa? Você é cristão. Só que eu não entendo o que é defesa, né? A expressão defender é genérico, tem que ir lá ver o que o advogado faz. Aí eu disse: varão, eu não entro com mentira, eu não acrescento o que não existe, eu não trago que, eu simplesmente faço o que a lei me permite que eu faça. Se não fosse assim, Jesus não seria chamado nosso advogado, né, irmãos? Aí o tempo passou e um parente daquela pessoa caiu preso, caiu nas garras da polícia. E qual foi a pessoa que ele lembrou imediatamente? O advogado Claudionor Machado, o irmão Claudionor Machado, o obreiro Claudionor Machado. Aí, quando terminou o atendimento, eu voltei para ele e disse: o senhor viu o quanto é bom ter um amigo advogado? Ou um advogado amigo? O senhor percebeu? É porque a pessoa precisa entender que o assunto ele é discutido dentro do seu contexto. É por isso que a Constituição vai dizer que todos são inocentes até o trânsito e julgado de uma sentença. Aí a pessoa é inocente. A mesma coisa ocorre aqui com o divórcio. Tem um exemplo aí, que eu não vou citar o nome, de alguém que batia contra os divorciados. Não contra o divórcio, mas contra os divorciados, homens e mulheres. Aí, determinado dia, a filha da pessoa passou a apanhar do marido. E ele foi o primeiro que chegou e disse: não aceite isso não, vá lá e divorcie desse camarada. Tá vendo? Então, nós precisamos interpretar a coisa dentro do contexto. Às vezes, há pessoas que não conseguem alcançar certos níveis, não conseguem nem raciocinar direito, entender certas situações, e quando é confrontado o conhecimento, a pessoa recebe um embate e aproveita que o tema divórcio ele é genericamente por todos reprovado. Eu mesmo sou a favor da indissolubilidade do casamento. Eu já fiz inúmeros divórcios, mas em todos eles eu vejo que a situação é dolorosa. Aí a pessoa pega isso e começa a bater, quando não é, moço, não precisa disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o divorciado não está no mundo. E aí os irmãos vão ter que entender que o único pecado, se é que a coisa aconteceu sob pecado, o único pecado é o da blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos entender muito mais coisa, todos esses serão salvos também. É uma coisa muito interessante, porque senão nós vamos excluir uma grande parcela da igreja. Então os irmãos devem tomar cuidado, porque, como eu falei da exegese dos irmãos lá da patrística e etc., nós vamos agora ler 2 versículos bíblicos que falam dessas exceções. Eles Moisés deu lá atrás uma exceção, em Malaquias o povo estava exercendo assim, mesmo que de forma errônea, a Bíblia deixa isso, as exceções. Os pensadores da época tinham ideias para as exceções, Jesus Cristo trouxe exceções, Paulo trouxe exceção, e é o que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos ler aqui na leitura de hoje, em Mateus capítulo 5, versículo 32, na tradução Revista Almeida e Corrigida. Preste atenção, cada caso é um caso. Mateus capítulo 5, diz assim, verso 32, eu, porém, Jesus está conversando com eles e diz: como é que foi escrito, como é que não sei o que, tal, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, Jesus deu um item: repudiá-la por causa de prostituição, ou repudiá-lo por causa de prostituição, tá bom? Repudiá-la ou repudiá-lo. E prostituição aqui, o pastor Ezequiel Soares, ele deixa muito bem claro que é o campo da porneia. Não é a prostituição da venda do corpo, como aconteceu lá com o profeta Oséias, não é neste sentido. É a porneia, e a porneia aqui é muito amplo. A porneia nos dias atuais poderia ser o fato de alguém estar utilizando a rede social para ver pornografia. Se você pegar o pé o que Jesus disse, isso é verdade, até porque Jesus disse: quem
desejar uma mulher, olhar para uma mulher para desejá-la no seu coração, já cometeu adultério. Neste sentido, a pessoa estaria, por causa da porneia, da prostituição, capaz de separar-se dela. Aí o texto diz assim, vou voltando, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Faz com que ela cometa adultério. Ele repudia e ele não comete nada, mas ela comete adultério, que era o contexto daquela época. Vamos lá. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério também. Então, Jesus diz, se houver porneia, pode separar. Pronto, é isso que eu quero que os irmãos prestem atenção. É a exceção. Então, vamos lá na frente para Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 7, versículos 10 e 11. Acompanhe, por favor, pega uma Bíblia, leia, porque os achismos são muito grandes. Aqui já é Paulo orientando a igreja de Corinto, onde tinha o fator permissividade sexual muito ampla. Em Corinto teve até um caso de um rapaz que estava possuindo a mulher do pai. Outros cristãos de Corinto estavam indo para Acrocorinto e lá eles, numa ideia de estar adorando a Deus, lá fazer suas orgias e voltar para participar da mesa do Senhor. Aí Paulo diz, você não sabe que quem se une com a prostituta é um corpo com ela? E como é que se une com ela depois quer fazer parte do corpo de Cristo? Ou lá ou cá, as duas uma. Vamos ver o que nesse contexto Paulo diz aqui no versículo 10 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Todavia, aos casados, mando eu. Paulo já não está falando de mandamento do Senhor. Jesus Cristo diz, digo eu. Lá atrás a lei foi escrita, Moisés disse, eu escrevo. Jesus disse, foi Moisés que alterou. Deus no princípio disse, uniu Deus não separa o homem. E deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. No entanto, Moisés veio trazendo exceções, os sacerdotes trouxeram exceções, os pensadores trouxeram exceções, o Senhor Jesus Cristo trouxe exceções, Paulo trouxe exceções. Vamos ler. Todavia, aos casados mando eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Mais uma vez jogou só para a mulher, não jogou para o homem, mas aqui nós entendemos que são os dois. Aí o versículo 11 diz, se porém apartar é uma exceção. Se porém apartar, que fique sem casar, ela ou ele, ou que se reconcilie com o marido, ou que volte para o marido. Aí Jesus foi questionado sobre este assunto. Aí foi dito, não, se ela separou, falamos sobre isso ontem, separou, casou com outro, para voltar para ele, não, já não pode voltar, porque o texto diz, já está contaminado. A mesma coisa vale para ele também, já está contaminado, né? Vamos lá, mas, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, que é a mesma regra. Só que quando você continua o texto no versículo 12, aí Paulo diz, mas aos outros, digo eu, não Senhor, quem está dizendo agora sou eu, não Senhor. Se algum homem tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Em outras palavras, se ele vive com ela, se ela vive com ele, e ele consiste em viver com ela, e ela consiste em viver com ele, mas vai separar por qual motivo? Dá tanto trabalho para você se organizar com sua esposa se organizar com você, vocês dois entenderem como é que vai ser a vida de vocês, um conhecer o outro pelo olhar, tornar-se aquilo que a Bíblia chama de uma só carne e um só espírito também seria demais, mas um só pensamento, uma mesma ideia, um mesmo projeto. Para que separar? Mas se consentir. Aí continua. E se alguma mulher tem marido descrente, protegendo a mulher, que era o contexto de Corinto, Paulo soube de alguma coisa e disse, mas se tem alguma... lá tem o caso da irmã fulana tal, que o marido não é crente, tal, e Paulo diz, se alguma mulher tem uma mulher descrente, e ele consente habitar com ela, não deixe. É o mesmo conceito. O versículo 12 e 13 estão na mesma linha. Aí continua, porquanto o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O que Paulo quer dizer aqui, uma outra exceção, é que se um deixar o outro, vai fazer o quê? Os irmãos estão entendendo? Então, cada caso é um caso, existem exceções. E ontem eu trouxe uma coisa para ser discutida pelos irmãos. Será que o divórcio ocorre realmente quando os casais vão no cartório e fazem um documento? Irmãos, tratem o assunto com cautela. O pastor Ezequiel Soares, no seu livro, ele
orienta os irmãos que analisem cada caso nos detalhes, para que os irmãos não estejam agindo de forma injusta, de forma irregular. Tem muita gente aí que poderia usufruir da graça. Tem mulheres que os maridos desviaram, foram para o mundo. Por que a irmã está presa? Tem maridos que as mulheres desviaram, foram para o mundo. Por que os maridos estão presos? Tem situações que são contadas, mas as pessoas querem interpretá-las de acordo com o seu pensamento. O divórcio de alguém não ocorre quando alguém passa pelo cartório. O divórcio já ocorreu lá em casa, em seu coração o divórcio já ocorreu. Lembra que nós estudamos sobre o Sermão do Monte no trimestre passado? Quando nós falamos sobre a coisa não é somente o exterior, começa lá dentro do coração, e Jesus deixa isso bem claro. Nós temos situações em que a mulher vinha apanhando do marido, está lá em Malaquias, capítulo 2, versículos 15 e 16, aí botava a roupa por cima como aquelas longas burcas e a violência ficava encoberta. Aí Deus diz bem assim, eu odeio aquele que encobre a sua violência. A vice-versa acontece. Tem maridos aqui na cidade, crentes, que apanham das mulheres. Eu vou dizer porque eu já pedi Lei Maria da Penha em favor de homens. Eu já pedi o favor da Lei Maria da Penha para que a mulher se afaste dele mais de 200 metros em favor de homens. Eu já pedi aqui no escritório. Tem situações em que os filhos dizem, ô mãe, vai para lá, ô pai, vai para cá. Tem situações em que os vizinhos disseram, meu Deus do céu, por que... Vocês estão entendendo? Agora, Provérbios 37, não sei qual verso agora, parece versículo 23, se eu não estou enganado, diz assim, procura ver o estado das tuas ovelhas. Se você é pastor, se você toma conta de rebanho, se existe um ministério na sua igreja, se o ministério é idôneo, procure ver o resultado das suas ovelhas. Quando você vê os sinais de que alguém não está bem, o marido aqui e a mulher lá distante, não, tem uma coisa errada. Então procure ver o estado das suas ovelhas para compreender a situação e de repente entender que para certos casais a melhor solução é o divórcio. Não quer-se que isso aconteça. Mas existem casos que é melhor que aconteça do que de repente chegar a notícia. Fulano de tal está preso porque bateu na mulher. Fulana de tal está presa porque derramou o sangue do marido, como nós temos na cidade. Nós tivemos na cidade agora recente, alguns casos em que as mulheres esfaquearam os próprios maridos e outras circunstâncias mais. Então, diante disto, a reflexão de hoje, deixada pela CPAD, pelo pastor José Gonçalves, corroborando com muitas outras coisas, dentro de uma hermenêutica, de uma exegese, os irmãos prestem atenção para ler o texto, eu gosto de citar o texto aqui por isso, é que as cláusulas de exceção no divórcio segundo o Novo Testamento. Existem cláusulas de exceção, não é absoluto. Legal? E outra coisa também, aquilo que eu citei ontem. Eu perguntei ontem se o documento que a CEADEB apresentou é um documento ex tunc, ex nunc, erga omnes, quer dizer, é para todos os homens, erga omnes, ou não, é só para fulano, ou é só para obreiro, ou é só para as mulheres, é para todos, então erga omnes, né? Vamos lá olhar, ex tunc ou ex nunc? Se for ex nunc, aliás, se for ex tunc, ele retroage. Então o que nós vamos fazer com todos aqueles que já estão na igreja participando do corpo de Cristo, que são obreiros, que são ministros e que passaram pelo divórcio? Tem muita gente. E se for ex nunc, quer dizer que nunca retroage, só dali para frente. É dali para frente dessa data aqui? Da data que foi apresentada aqui? É essa a solução? A partir dessa data nós decidimos, tá, e os anteriores não estariam na mesma situação? Então, irmãos, basta que os irmãos tenham prudência, os irmãos tenham sabedoria, para que não faça como Jesus, não nos tornemos condutores cegos, um guiando o outro para cair no buraco, ou daquele tipo que nem entra e nem deixa os outros entrar. Nós temos uma graça, nós temos um sacrifício na cruz que é para todos. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós não podemos impedir as pessoas a salvação. E vou dizer, é muito antiético, é desrespeitoso a pessoa dizer, vá para aquela igreja que aquela igreja libera. Não, não é isso. E no contexto da CEADEB que nós lemos ontem, no artigo 6º, eu vou fazer questão de ler mais uma vez, diz assim, a CEADEB, vou botar bem aqui, vou botar o dedo e vou marcar para você aqui, ó, tá vendo aqui, ó, bem aqui, ó.
Diz assim, ó. A CEADEB não admite como forma de casamento a união estável. O pastor Ezequiel Soares até trabalha sobre o concubinato e a união estável. Eu tenho aqui outros livros que falam sobre isso também. Às vezes a gente comenta o assunto, nem sabe o que é concubinato e nem o que é união estável. Mas diz assim, ó, não aceita como forma de casamento a união estável ou o concubinato. E quem se encontra nessa situação não pode ser admitido como membro das igrejas filiadas. Gente, isso aí já está nos estatutos. Consta no estatuto já, inclusive é uma segurança que nós temos contra alguns casos até de homossexualidade. Aí continua. Não pode ocupar funções quem está em união estável e em concubinato, não pode ocupar funções ou cargos de liderança e não pode ser admitido como ministro convencional, concubinato e união estável. Só que existem situações de casamento que as igrejas locais, forçando a interpretação, têm proibido. E no frigir dos ovos a gente percebe que a proibição é por questões pessoais. Aquela regra que se aplica lá na Constituição, no artigo 37, também deveria ser aplicada a nós que dizemos que somos detentores do direito de ir ao céu, do reino de Deus. Qual é a regra? Da LIMP, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade. A gente não vai discutir isso aqui porque seria muita besteira discutir. Não é porque alguém proíbe alguém de participar de alguma coisa que aquela pessoa deixou o seu legado, deixou alguma coisa. Mas fica a dica. Vamos trabalhar para o reino de Deus. A gente trabalha ganhando. Aí depois expulsa. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã teremos uma aula bombando. Nossa aula amanhã vai ser top. Deus abençoe. Se inscreve no canal, compartilha, curta, comenta, mande para alguém. Qualquer comentário eu estou aqui à disposição. Paz do Senhor a todos.